E aí pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo, pessoal. Dessa vez eu trago para vocês uma atualização aqui do Alive Linux. É uma distro baseada no Debian e está na versão beta. Vou mostrar para vocês a instalação passo a passo. É bem interessante, pessoal, mas antes de iniciar o passo a passo, eu vou mostrar para vocês aqui o site do Alive Linux e vou mostrar para vocês como vocês podem fazer o download da ISO, certo? Porque tem pessoas que estão reclamando que não estão conseguindo. Eu vou mostrar para vocês como é feito, tá? E vou pedir para vocês prestar atenção, porque o passo a passo de instalação dela é diferente de muitas outras que eu posto aqui. Então eu vou fazer um passo a passo bem detalhado para vocês entender melhor, certo? Então vamos lá para o vídeo, beleza? Bom, para começar, aqui no site distroate.com tem informações sobre essa distro. Então ela é uma distro baseada no Debian, é da Bélgica. Pessoal, o gerenciador de desktop dela é o Enlightenment. É um nome meio complicado de falar, mas é assim mesmo que fala. Significa iluminação, tá? Pode entrar aqui no site dela por meio do próprio link aqui, ou você pode digitar livecd.org, que você já entra aqui no site do desenvolvedor. Pessoal, aqui é o seguinte, presta atenção aqui, que aqui tem bastante informações para vocês. Uma coisa que eu achei interessante é que por ela usar esse gerenciador de desktop Enlightenment, ela se tornou uma distro muito leve, ficou muito leve, tá? E outra coisa que eu vou pedir para vocês prestar atenção aqui, que eu notei que tem muita gente reclamando, é na hora de baixar a ISO, pessoal. Então prestem bem atenção. Aqui é o seguinte, olha, eu vou clicar aqui em transferência. Então aqui na hora de baixar, ele me dá aqui uma versão estável de 32 bits, que eu posso até baixar sem problema, rapidinho. Mas se você clicar em baixar aqui, você vai notar que aqui do lado esquerdo tem uma opção com ela em 64 bits. O que acontece? Se você for tentar baixar, ó, vou clicar em baixar aqui. O que ele vai me pedir aqui? Eu posso baixar de 32 bits aqui sem problema, tá liberado, certo? Só para a de 64 ele vai pedir uma doação, certo? Aí você não quer doar, tá? Você não quer doar. Então você desce aqui um pouquinho e tem aqui a opção de outras opções de download, e nessas outras opções de download você tem aqui, baixa escrevendo um comentário, certo? Aí você fala, poxa, mas para que tanta dificuldade para baixar uma ISO para teste? Tá em estágio beta ainda, né? Tá, a gente pode até reclamar, pessoal, nesse ponto de vista a pessoa até tem razão de reclamar, mas o que o desenvolvedor está tentando mostrar para você aqui, para mim, para outras pessoas, é que ele precisa de ajuda, certo? É uma distro que ficou bem legal e está em estágio beta e ele está precisando de ajuda. Se você não pode doar aqui, ó, você pode escrever um comentário. Como é que funciona esse comentário aqui, pessoal? Aqui é o seguinte, ele precisa de um artigo, pode ser um canal que você... pode ser um blog que você fala sobre a distro, pode ser um canal no YouTube que tem um vídeo sobre isso. Então aqui você mesmo aí que está assistindo, você pode fazer o seguinte, esse vídeo meu que você está assistindo, ele tem o URL dele, tem um link. Se você desejar baixar essa ISO, o que você pode fazer? Você pode ir no meu vídeo aqui, nesse vídeo mesmo que você está assistindo, tá? Que é sobre o Alive Linux. Copia o URL dele e cola aqui. E aqui embaixo você coloca seu e-mail. Ao fazer isso, pessoal, você envia para eles e em questão de meia hora, no máximo, você já pode ir no seu e-mail, que ele já manda um e-mail para você retornando, agradecendo a você por ter enviado o artigo sobre o sistema e já te dando o link para você baixar a versão de 64 bits, certo? Então, se você tiver dúvida, você pega esse próprio vídeo que você está assistindo aqui meu, pega o URL dele, que é o endereço dele aí, copia o link, cola aqui
E aqui você coloca um e-mail válido, seu e-mail, tá? Porque logo na sequência, você manda para eles aqui, logo na sequência eles vão te mandar um e-mail com um link para baixar já a versão beta de graça, você não vai pagar nada, certo? Eles querem que você doa, mas se você não puder doar, eles te pedem essa segunda opção aqui. Beleza, pessoal? Então vamos lá para o início da instalação. Eu já vou começar, já vou arrancar aqui a ISO para a gente já mostrar do início, beleza? Beleza, pessoal? Então aqui é o boot do Elive 3.8.20 beta. Lembrando que foi disponibilizado agora no dia 13 de 5 de 2021 essa versão beta. Inclusive está mostrando aqui. E aqui você tem várias opções aqui, pessoal, inclusive com drives de placa de vídeo da Nvidia, você pode escolher aqui, tá? Então nós vamos escolher a primeira de cima, certo? Vamos dar um Enter. Muito bem, pessoal, nessa janela ele avisa para a gente ter cuidado porque é uma versão beta. Então ele avisa que é uma versão beta e vai te passando vários scripts aqui te falando sobre o sistema. Aqui você pode dar um Enter. Pessoal, deixa eu ajustar o monitor aqui para a gente já pegar a tela inteira. Bom, para a gente instalar ele, pessoal, é fácil. Nós vamos aqui, Elive, e aqui nós vamos em instalar Elive. Então ele começa a fazer a instalação aqui. Então aqui está perguntando se você quer ativar um relatório automático de erros. Vamos colocar não aqui, tá? Aqui ele diz que você selecionou um kernel mais recente que oferece suporte mais amplos ao hardware, mas pode ser mais instável em alguns casos, se houver alguma instabilidade, tal. Não tem problema, vamos dar um OK. Certo, aqui nós vamos dar um OK também, tá? Agora aqui, pessoal, é o seguinte, também vamos dar um OK, tudo certo. Aqui, pessoal, é o particionamento do disco, então vocês prestem atenção aqui, que aqui nós temos várias opções. Vamos colocar no automático, que é mais prático, tá? E ele resolve o problema. Aqui nessa etapa ele avisa que o disco vai ser apagado, certo? Vamos dar OK. Aqui, pessoal, nós vamos escolher o sistema de arquivo. Nós vamos escolher aqui ou RAID-FS ou a estendida 4. Vamos colocar a estendida 4, tá? Aqui ele pergunta se eu desejo ativar a criptografia. Não. Swap eu também não, porque o meu é um SSD. Se o seu for um HD comum, pessoal, você pode ativar aqui o swap. No caso eu não vou ativar, tá? E aqui nessa etapa, pessoal, ele já está começando a instalar o sistema mesmo. Ele já está transferindo os arquivos para o disco rígido. Pessoal, nessa etapa é a hora da gente começar a habilitar os nossos dispositivos. Imagine que você quer usar o seu computador com suporte a Bluetooth. Então você vem aqui e marca, tá vendo? Você vai usar impressora? Suporte a impressora. Vai usar scanner? Que é... Eu nem sei porque está separado aqui, mas beleza. Você marca. Samba, muito importante, pessoal. E aí aqui você vai, tem bastante coisa. Esses aqui que eu marquei são os mais importantes. Então vamos dar um próximo, um OK aqui. Aqui também, pessoal, ele me pergunta o que eu quero colocar aqui de programas. Por padrão, ele já deixou aqui o Inkscape, suporte a executáveis do Windows, com a instalação do Wine aqui habilitado, e o GIMP. Mas você também pode habilitar aqui outras coisas, certo? Vamos deixar isso aqui mesmo, ok? Aqui, pessoal, ele me traz por padrão já o Chromium, já vem instalado. Quando você terminar a instalação ele já vai instalar junto, mas ele te dá aqui a opção de instalar o Chrome, pessoal. Lembrando que essa versão só serve para essa aqui que eu baixei, que é o de 64 bits, tá, pessoal? Se vocês for baixar lá a de 32, não vai dar suporte para o Chrome, mas aqui dá. Também o Firefox aqui, ó, você pode marcar Opera, você pode marcar já aqui mesmo, certo? Ok, aqui ele deixa por padrão já o básico, então aqui você não precisa mudar muito isso aqui não, a não ser que você queira uma coisa bem específica e entenda bem da situação, se não, deixa do jeito que está aqui mesmo, tá? Ok? Aqui ele pergunta se eu desejo instalar o Skype, o Zoom, o Steam, Dropbox. Então aqui você tem a opção de marcar isso aqui. Eu não vou marcar porque eu estou mostrando para vocês só isso. Então eu não vou marcar, mas você já tem essa opção aqui, certo? Vou dar OK. Lembrando que você pode instalar isso depois, que ela é baseada no Debian. Vamos dar OK aqui. Bom, pessoal, aqui abre esse terminal, já instalando tudo que nós marcamos. Demora um pouquinho, tá? Nessa etapa, pessoal, nós vamos colocar o nome da máquina.
E-mail aqui não é necessário, pessoal, só a senha. Você coloca se você quiser, tá? Login automático você decide. Privilégio para instalar pacotes também é bom. Conceder privilégio de administrador ao sudo também é bom. Agora aqui, pessoal, nós podemos deixar desmarcado essa opção de baixo aqui, que é não solicitar senha. Não recomendo isso aqui não, tá? Vamos lá, ok. Aqui na opção de hostname, pessoal, nós podemos escolher qualquer coisa. Eu vou colocar Tico mesmo. Pessoal, aqui é a última mensagem. Agradecimentos por ter instalado a Live, e ele diz que nós podemos já reiniciar o nosso computador aqui, certo? Vamos dar um ok. Beleza, pessoal, eu já estou com ele aqui instalado. É um sistema bem rápido. Deixa eu só ver aqui a área de trabalho. Deixa eu ver se dá para alterar a imagem de fundo, pessoal. Beleza, pessoal. Então, como vocês estão vendo, é um sistema bem rápido. Tudo que foi selecionado na hora da instalação vai estar por aqui, tá? Então, a internet nós marcamos lá o Chromium, o Chrome e o Opera. Tá aqui. Também o Firefox, né? No caso dos gráficos, nós marcamos o GIMP. Já estava até marcado o GIMP e o Inkscape, né? Cadê eles? Aqui o GIMP e o Inkscape. Tá difícil de achar aqui, pessoal, porque eles modificaram a aparência dos aplicativos. Então, você fica procurando, pensando no padrão de outras versões, e aí você fica perdido. E aí, escritório, nós não colocamos nada, pessoal, mas nós poderíamos ter marcado. Ó, você viu que tinha a opção lá de Office, certo? Certo, mas aqui no caso, nós podemos instalar qualquer switch aqui, pessoal, porque .deb, porque o sistema é baseado no Debian, certo? Terminal, deixa eu ver aqui. Beleza, pessoal? Então aqui é o seguinte, o name-a. Aqui, pessoal, ele está com o kernel 5.10, certo? Nós podemos instalar programas aqui como em qualquer outro, certo? Então, sudo-apt install neofet. Beleza, pessoal? Então, vamos dar um neofet aqui. E aqui nós temos as configurações do Alive Linux, Alive GNU Linux, na versão do kernel 5.10, como eu mostrei, baseado no Debian Bus. Vou fechar aqui. Bom, pessoal, então tá aí mais uma distro bem leve, com gerenciador de desktop que ajuda nesse quesito, certo? Então nós temos aqui uma distro que é bem leve mesmo. Para vocês terem uma ideia, eu estou usando no momento aqui 258 megabytes de 3 GB que eu separei para ele aqui. Então, ó, 8% só. Não estou fazendo nada, mas eu vou tentar abrir aqui um programa para a gente ver se vai consumir mesmo muito, né? Vamos abrir aqui o Chrome, vamos ver até onde vai. Subiu para 10 no YouTube, mas você pode ver que não passa de 20% aqui. Quando tocar um vídeo aqui, alguma coisa, vai subir no máximo aí a 30, mas é bem leve, tá? Significa que com 2 GB aqui você já faz o seu trabalho aqui sossegado, tá? É um ótimo sistema, pessoal, bem leve. Só prestem bem atenção no início aí, justamente lá no site para baixar a ISO. Não ficam nervosos por achar difícil. Façam o que eu falei no início, certo? Vai lá em opção de baixar com o comentário, pega o link desse vídeo, que tem que ser um vídeo falando do eLive, não adianta você colocar um link aí de uma outra coisa que não tem nada a ver. Então pega o link desse próprio vídeo, coloca lá, coloca o seu e-mail, clique em OK, logo na sequência você vai receber um e-mail com o link para baixar a versão de 64 bits, que é essa aqui que você está vendo. Com essa versão aqui você pode instalar, mesmo na versão beta, ele é bem estável, certo? Então com essa versão aqui você já pode trabalhar com tudo, né? Porque a base de 64 bits é a base atual. De 32 bits está morrendo, né? Vai morrer com o tempo, né? Vocês podem observar que a dock ficou bem legal aqui, baseada no Elementary e até no sistema da Apple, né? Mas ficou bem legal, bem leve mesmo o sistema. Então, por hoje é só. Agradeço a vocês pelo vídeo e espero vocês no próximo vídeo. Abraços!